quanto mais dificuldades, quanto mais adversidade, maior é a vitória, é o agir de Deus. Não que Deus não haja, como eu sempre tenho dito aqui, nas coisas mais simples. Mas quando há uma resistência do inferno, querendo que você e eu não estejamos aqui neste lugar, é porque Ele sabe que neste lugar tem algo de Deus para as nossas vidas. Comece a agradecer a Ele porque Ele te trouxe aqui nesta noite. Diga a Ele: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nada me impediu, nada me impossibilitou de estar aqui neste lugar. E nesta noite nós começamos uma série de mensagens falando de sentimentos que aprisionam a nossa alma. Amado, quantas pessoas estão com seus corações, têm esse sentimento aprisionando a sua alma, e por conta disso não conseguem ser felizes. Vamos falar hoje de uma mulher muito conhecida por todos, chamada Noemi. E ela declara: eu saí plena, mas voltei vazia. Quantas pessoas que o vazio de alma, o vazio na alma, tem aprisionado o seu coração. Então comece a pedir ao Senhor: Senhor, fale comigo nesta noite. Eu preciso ouvir a Tua voz. E eu quero mais uma vez adorar o Senhor com você que está aqui. E você começa a pedir isso ao Senhor neste lugar. Fale comigo, Senhor. Fale comigo. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Aleluia. Comece a exaltar o nome do Senhor. Declare que Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvar. Louve a Ele, louve a Ele. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Diga o nome dEle. O nome dEle é Jesus. Nós te louvaremos, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu sou de um tempo, queridos, que esse louvor era cantado com as vozes masculinas e as vozes femininas, tá lembrado? Os homens cantavam Ele é exaltado e as mulheres repetiam. Tem como a gente fazer isso nesse lugar, nessa noite? Só para te lembrar como é que era na nossa mocidade, no tempo que o Senhor falava poderosamente e continua falando aos nossos corações através desse louvor, querido, porque esse louvor, ele não é de uma época. É um louvor de exaltação ao nome do Senhor. E aonde houver 2 ou 3 reunidos, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, ali Ele se manifesta, ali Ele se faz presente. Então louve a Ele nesse lugar. Ele exalta
mulheres ensaiaram. Os homens aqui, cadê os homens aqui nesse lugar? Varão, põe essa voz pra fora. Então mais uma vez, para dar colher de chá para os homens mais uma vez. Eu vou fazer uma coisa para ajudar. Isso. Bom, vem homens, vamos comigo, vamos lá. Vamos lá. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Exaltado nos céus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, exalte Ele com as suas palmas. Bem júbilos, bem bravos na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. O pessoal aí da transmissão depois corta, tá, queridos? Faz aqueles cortes aí, põe a voz dos homens bem bonita, bem... porque... Pode sentar, queridos, pode sentar. Porque o culto está sendo gravado e depois ele será então disponibilizado no canal da nossa igreja, lá no YouTube. E enquanto o culto não está sendo transmitido ao vivo, por questões da internet, nós estamos gravando e depois estamos disponibilizando ele lá no canal do YouTube. Mas eu queria que você, nesta noite, diante de tudo aquilo que você já tem adorado ao Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor tem falado no seu coração através da palavra, dos louvores, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. Como eu falei, então, nesta noite nós começamos uma série de ministrações, uma série de mensagens. E o tema, então, dessa nova série de mensagens é Vencendo os Sentimentos que Aprisionam a Alma. Vencendo os sentimentos que aprisionam a alma. E hoje nós vamos começar a vencer o primeiro deles, que é o vazio. Amados, quantas pessoas que têm essa sensação do vazio dentro dela. O vazio se instala dentro dela. E aqui então, no livro de Ruth, e talvez a personagem mais conhecida deste livro é aquela que dá o nome ao livro, que é Ruth, mas nós sabemos que também tem aqui Noemi, que tem um papel fundamental na história de Ruth. E como Noemi, então, ela sai de um extremo, ela entra no vazio e Deus a resgata deste vazio. E Ruth, capítulo 1, então, a partir do versículo 18. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 18, vai dizer assim: quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Amados, Noemi passou aproximadamente 10, 12 anos fora, aproximadamente, no máximo 15 anos. E ela mudou completamente a sua fisionomia, ao ponto daquelas que a conheciam, perguntavam se era ela realmente. E olha então o que o texto continua dizendo, versículo 20. Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, eu tinha tudo,
não precisava de nada. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. E eu queria que nesse momento, mesmo sentado como você está, que você pudesse fechar os seus olhos e pedisse ao Espírito Santo de Deus que esta palavra que foi lida seja agora ministrada ao seu coração. Que esta palavra, que é uma semente, encontre em cada coração, no seu e de todos aqui, uma terra fértil e abundante. Pai, mais uma vez nós buscamos a Ti em oração. E agora te pedimos que esta palavra que nos foi lida, o Teu Espírito Santo agora coloque em cada coração o desejo, Senhor, de aprender mais e mais. Que cada coração aqui seja uma terra fértil e abundante. E que a semente que é a Tua palavra venha germinar e dar fruto para a eternidade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, eu creio que alguns aqui, ou muitos aqui, conhecem a história tanto de Noemi como de Rute. Mas eu queria rapidamente, para aqueles que talvez não conheçam e aqueles que estão participando do culto através do canal da igreja, possam entender como se deu então este encontro entre Noemi e Rute. E como então Rute decidiu acompanhar Noemi. Lá no capítulo 1 que nós lemos, nos versículos primeiros, diz que, versículo 1, diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Então, antes dos reis, antes do reinado, do período de reinado, houve o período de juízes em Israel. E nesse período, então, a Bíblia diz que houve fome na terra de Israel. E o homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. E o nome desse homem era Elimeleque. O nome dos seus filhos, um era Malom, eu até anotei aqui, e o outro, o nome do outro filho, daqui a pouco eu vou achar aqui para vocês, Milion, Malom e Milion, isso, Malom e Milion. E aí então, amados, Rute foi morar nesta terra por conta da fome que estava em Israel. E chegando lá então, as coisas começaram a acontecer, e Rute então estava ali naquela terra, e Rute, naquele período que ela estava ali, amados, o seu marido, ele veio a falecer. E nós sabemos que por mais que a gente queira controlar as coisas, infortúnios acontecem, adversidades acontecem, problemas surgem, na verdade. Mas Noemi continuava com seus 2 filhos. E os seus 2 filhos então se casaram com as mulheres daquela terra, as mulheres da terra de Moabe, as moabitas, Orfa e Rute. E Noemi então, amados, diante daquela situação, mesmo ela perdendo o seu marido, ela encontrava ainda alegria por ver os seus filhos casados e por ver a sua família ser abençoada. Os seus filhos casados, as coisas continuando a ir anormal. E de repente então os seus 2 filhos morrem. E agora então Noemi se vê sem o marido e sem seus 2 filhos, somente com as suas 2 noras. E olha, amados, Noemi então toma conhecimento. Versículo 5 do capítulo 1. Põe por favor. Depois que morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Versículo 6, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando alimento. E Noemi então soube que lá em Belém, lá na terra de Israel,
Deus havia então providenciado alimento para o seu povo, amados. Mas sabe o que acontece, amados? O vazio já havia se instalado no coração de Noemi. O vazio já havia se instalado na alma de Noemi. Para Noemi, o Senhor havia se lembrado do seu povo, mas não da família dela. Não do cuidado com seu esposo, com seus 2 filhos. E Noemi então decide retornar. E nesse retorno então, Noemi sabia que não seria fácil para ela como viúva e sem os seus filhos. E Noemi também sabia que não seria fácil para suas 2 noras, por serem estrangeiras em Israel. E ela tomou uma decisão então de abençoar suas noras e fazer com que elas voltassem para a casa da sua família, para a casa dos seus pais. E assim uma delas decide, que é a Orfa, decide voltar, mas Ruth, nós sabemos, decide continuar a caminhada com Noemi. E aí então, amados, nós sabemos que os sentimentos estão ligados às nossas emoções. Não tem como desassociar sentimento das emoções. Estão ligados, estão juntos, estão unidos. Nós sabemos disso. Existem sentimentos, queridos, que invadem a alma e muitas vezes não pede nem licença para invadir. Eu não sei quantos aqui já foram pegos assim de surpresa por um sentimento, por algo que você não permitiu, não deu a licença, não abriu o seu coração para ele, mas ele se instalou. Ele invadiu tristeza, enfim, outros sentimentos que nós sabemos que invadem a nossa alma, que invadem nosso coração, e muitas vezes sem nós mesmos permitir isso. E quando a pessoa se dá conta, lá está ele enraizado no coração e na alma, agarrado ao coração, agarrado à alma, amados. E por mais que a pessoa ela possa lutar, por mais que a pessoa ela possa tentar vencer, ela não consegue, amados. Porque esse sentimento, quando ele se instala, ele causa uma profunda dor na vida daquela pessoa, na alma daquela pessoa. E essa pessoa então não sabe nem como evitar. Eu creio que o pano de fundo da vida de Noemi era este. Quando ela percebeu, ela se viu com aquela sensação de vazio, sem o marido e sem agora os seus 2 filhos. E a pessoa então, ela tenta até ir bem, ela tenta tocar a vida normalmente, mas até o momento em que aquele sentimento, ele vem à tona. E quando o sentimento, amado, do vazio, ou qualquer outro sentimento, estamos falando do vazio nesta noite, ou qualquer outro sentimento que tenta aprisionar a alma e o coração, vem à tona, o que acontece, amados? Ele paralisa todo o avanço daquela pessoa. Ele paralisa toda a conquista daquela pessoa. Esse sentimento, então, o único objetivo dele é aprisionar a alma. O vazio da alma é tão real que mesmo a pessoa estando cercada por outras pessoas, mesmo a pessoa estando cercada por objetos, por bens, por algo que ela goste, a sensação dela é de vazio. Parece que nada preenche o seu coração, a sua alma. Eu não sei quantos aqui já passaram ou estão passando por isso. Apóstolo, você está falando aí, eu estou me identificando com esse sentimento, que é um vazio. Estou cercado pela minha família, estou cercado pelos meus amigos, eu tenho aquilo que eu pude comprar, eu pude conquistar, mas sabe, apóstolo, eu sinto um vazio dentro de mim. Eu sinto a minha alma completamente vazia, sem alegria, sem prazer. E mesmo quando as coisas vão aparentemente bem, surge um sentimento de falta. Parece que está faltando alguma coisa, não é verdade? Parece que falta alguma coisa para preencher o seu coração. Parece que falta alguma coisa para preencher a sua alma. Mesmo a pessoa ela indo bem,
esse sentimento de falta continua na vida dela. Ela sai para trabalhar, ela cuida da casa, ela cuida da família, ela cuida da sua agenda, mas parece que aquele sentimento de falta continua presente dentro dela. Continua ali latente dentro do seu coração, dentro da sua alma. E a pessoa então tenta preencher esse vazio que sente, mas esse vazio nunca cessa, nunca passa. Por mais que a pessoa faça, esse sentimento de vazio nunca é saciado. Continua ali, aquela sensação de vazio, parece que cada vez mais só vai aumentando. Só vai aumentando. E é assim que as coisas começam a acontecer. Começa a aumentar cada vez mais. E no final, então, a pessoa ela percebe que ela perdeu tempo, perdeu energia, e ela se encontra, então, completamente frustrada. Porque ela percebe que no trabalho ela não é feliz, na família ela não é feliz, em qualquer outro lugar ela não é feliz. Por quê? Porque dentro dela há um vazio. O vazio se instalou na sua alma. O vazio se instalou no seu coração, amados. A Bíblia vai nos falar lá em Gênesis, põe por favor Gênesis 1:2, capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A Bíblia assim nos diz: a terra era sem forma e o quê? Vazia. Então até aí, a pessoa e a terra, no início de tudo, tinham o mesmo buraco, o mesmo vazio. E diz assim então: havia trevas sobre a face do abismo. Mas qual é a diferença em Gênesis 1, 2? E qual é a diferença na vida daqueles que continuam sentindo esse vazio na sua alma? A diferença está aqui, amados. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o versículo 3, então, assim vai nos dizer logo no início: então disse Deus, haja luz. E eu quero já colocar para você uma primeira lição, amados, que eu compartilho com você, para vencer esse desafio, para vencer esse sentimento que se aprisiona a alma, aprisiona o coração. Em todo vazio que o Espírito de Deus se move, ali Ele tem liberdade para trazer luz. Em todo vazio, em todo lugar que há o vazio, mas se o Espírito de Deus tem liberdade para agir, tem liberdade para mover, o Senhor traz vida. Então nesta noite, mesmo você sentindo este vazio na sua alma, se você deixar o Espírito de Deus agir na sua vida, se você deixar o Espírito de Deus se mover na sua vida, Ele vai trazer luz em meio às trevas. Você pode aplaudir o Senhor? O Espírito de Deus tem liberdade para agir na sua vida? Tem, apóstolo, tem. Então se prepare, porque Ele vai trazer luz. Se prepare, porque Ele vai trazer vida. Esse é o desejo dEle para nós nessa noite. E eu quero compartilhar com você, olhando para a história de Noemi, olhando para esse momento na vida de Noemi, o que o vazio na alma provoca na vida de uma pessoa. Porque o vazio na alma, amados, ele traz consigo as consequências. Todo sentimento, cadê? Põe lá por favor o descanso lá, olha lá. Todo sentimento, pode pôr isso. Todo sentimento que aprisiona a alma, ele traz as suas consequências, ele traz os seus resultados. E o que o vazio então na alma ele provoca na vida de uma pessoa? Primeiro, o vazio na alma tira todo o sabor.
pela vida. Amados, a vida é maravilhosa. A vida é algo extraordinário. Nós aqui no Brasil, eu falo isso porque está sendo gravado e provavelmente outras pessoas têm assistido em outras localidades, até fora do país. E eu creio que muitos lá fora também tomaram conhecimento do falecimento do Silvio Santos. Não é verdade? 93 anos. Para alguns, viveu muito. Para alguns, viveu uma vida abastada. Mas eu pergunto a vocês, se você perguntasse à esposa e às filhas dele, se queria que ele vivesse um pouco mais, o que você acha que eles diriam? Claro, apóstolo, que eu queria que o meu marido, meu pai, vivesse um pouco mais. Não é verdade? Se perguntasse ao próprio Silvio Santos se ele queria viver um pouco mais, claro que ele diria, eu quero viver um pouco mais. Então a vida é maravilhosa, mas quando se instala o vazio na alma, o sabor pela vida se perde. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Vamos voltar o nosso olhar para o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim, o final do versículo 19, termina então com as mulheres perguntando se aquela era de fato Noemi. E o versículo 20 começa ela dizendo, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Queridos, esse é o primeiro sentimento, é a primeira consequência do sentimento de vazio na alma da pessoa, apóstola. A pessoa, ela perde o sabor pela vida. Nada para ela tem mais alegria. Nada para ela tem mais prazer. Nada para ela tem o brilho, nada para ela tem o colorido, nada para ela tem razão para viver. E foi exatamente assim que Noemi voltou para a sua terra. Noemi voltou com essa sensação. Noemi havia perdido todo o brilho pela vida, e ela não conseguia ver mais nada naquilo que poderia trazer alegria a ela na sua volta. Amados, tem pessoas que são assim, que estão assim. Elas saem para trabalhar, chega no trabalho, só cumpre a rotina do trabalho. Elas voltam para sua casa, chegam em casa, elas não têm prazer de estar na sua casa. Então a primeira coisa que o sentimento de vazio que aprisiona a alma causa é tirar todo o sabor pela vida. A pessoa, ela perde completamente a razão por viver, a alegria de viver. Segundo, o que o vazio na alma provoca na vida de uma pessoa? O vazio na alma provoca uma sensação de perda, e a pessoa não consegue enxergar o agir de Deus. Por mais que Deus faça, por mais que Deus realize na vida daquela pessoa, ela não consegue enxergar mais nada. Por quê? Porque o vazio da alma dela não permite ela enxergar só aquilo que ela perdeu, só aquele sentimento de vazio no seu coração, na sua alma. E Noemi estava justamente assim, queridos. Versículo 21, olha o que diz o versículo 21. Quando saí daqui, eu tinha tudo, eu era plena. Eu saí daqui com a minha família, cheia de sonhos, cheia de desejo, cheia de vontade de viver. Mas agora estou voltando vazia, e nada me faz enxergar o agir de Deus. E olha, eu li com vocês isso, eu falei com vocês isso. Ela soube que Deus havia visitado o seu povo, a terra de Israel, com provisão. Ela sabia que Deus havia agido no meio do seu povo. Ela sabia que Deus estava agindo no meio da sua parentela, da sua terra. Mas o sentimento de vazio
não permitia ela enxergar o agir de Deus. Amado, tem pessoas aqui que está desse jeito, o vazio que ela sente dentro dela não está permitindo ela enxergar a provisão de Deus na sua vida. Não está permitindo. Deus está agindo, Deus está se movendo, Deus está realizando, mas a única coisa que se instala no coração dela é essa sensação de vazio, essa sensação de que falta alguma coisa. E Noemi, amados, ela faz essa comparação entre aquilo que ela tinha e aquilo que ela perdeu, entre aquilo que ela possuía e aquilo que ela deixou de ter. E a terceira coisa, então, que o vazio provoca na vida de uma pessoa, o vazio na alma torna a pessoa sem esperança no seu futuro. Todos nós, amados, temos um futuro maravilhoso, mas aquela pessoa que deixou com que o vazio se instalasse na sua alma, aprisionasse o seu coração, ela não consegue enxergar mais esse futuro. Ainda no versículo 21, na segunda parte do versículo, Noemi vai dizer assim: por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? A própria Noemi, amados, ela estava colocando para todos que estavam ali que o seu olhar, o olhar que ela tinha para a sua vida, para o seu futuro, partia da sua própria perspectiva, e não daquilo que Deus iria fazer na vida dela. E esse é o grande problema, amados. Olhando para a realidade de Noemi, ela não via futuro nenhum, mas se ela olhasse para o futuro que Deus estava escrevendo ao seu favor, ela iria entender que Deus continuava no controle de tudo. E sabe, amados, as pessoas que têm o vazio na sua alma, elas só enxergam para o futuro pelo seu próprio olhar. Elas não conseguem enxergar o futuro pela perspectiva que Deus tem para a vida delas. Diga para quem está próximo a você: Deus tem um melhor para você. Deus tem um melhor, querido. Apóstolo, mas eu não consigo enxergar. Porque talvez você esteja enxergando pelo seu próprio olhar, pela sua própria perspectiva. Você não está confiando em Deus? Noemi, ela vai responder justamente isso. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Olha como é que estava o coração desta mulher. Olha o rombo que este vazio havia feito na vida desta mulher, na alma dessa mulher. Ela não conseguia enxergar o futuro, amados. Ela perdeu completamente a esperança pelo futuro. E ela só queria viver cada dia o seu dia. E esse é o problema na vida de muitas pessoas. Elas olham para o seu futuro a partir da sua perspectiva, a partir do seu ponto de vista, de uma realidade que ela está vivendo, e não daquilo que Deus está programando para ela. A palavra de Deus diz: eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. E não são planos para a morte, são planos para a vida. Amados, ainda que sentimentos tentem aprisionar o seu coração, ainda que sentimentos tentem aprisionar a sua alma, Deus tem planos de excelência para a sua vida. Deus tem planos de melhores para a sua vida, queridos. E eu quero continuar caminhando com você. Como vencer o sentimento de vazio que tenta aprisionar a alma? Noemi, ela chega lá em Belém, e todos se espantam com o retorno dela, como ela chegou. E logo então que ela chega, capítulo 2, vai dizer que Noemi tinha um parente de seu marido,
dono de muitos bens, e ele era da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Ruth então, queridos, saiu para colher espigas, para catar espigas para a sua alimentação, para poder se sustentar. E ela vai parar justamente em um dos campos de Boaz. E aí começa a mudança na vida de Noemi e de Ruth. E Boaz então, quando vê Noemi, ou melhor, quando ele vê Ruth, ele se encanta por ela. E ele então pergunta aos seus servos, seus criados, seus empregados: quem é esta moça? E eles vão dizer: olha, essa aí é a nora de Noemi, é aquela viúva de um dos seus filhos. E ela então é moabita. E Boaz então se encanta por ela. E aí então, amados, nós vemos nesse momento que Noemi, ela percebe então algo que Deus estava fazendo. E a primeira lição que eu quero que você entenda, amados, para vencer o vazio que aprisiona a nossa alma, entenda que para cada dia Deus tem uma estratégia de vitória. Entenda que para hoje Deus te deu uma estratégia de vitória. E qual foi a estratégia? Você está aqui, você vira esse lugar. Amanhã, segunda-feira, Deus já tem uma nova estratégia para você vencer os desafios de amanhã. E terça-feira, apóstolo, Deus também já tem preparado uma estratégia para cada dia. Deus tem uma estratégia de vitória para todos nós, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor? E quando Noemi soube, então, Noemi começou a ficar animada, empolgada, em saber que Boaz se interessou pela sua nora. E ela começou a perceber então, que as coisas começaram a mudar. Aquilo que era amargura, já deu espaço a uma esperança. Aquilo que era vazio, Noemi começou a ficar já toda feliz, toda empolgada, porque a possibilidade da sua nora ter um novo casamento. E aí então nós entendemos isso, queridos, que o primeiro passo é eu e você entender que para cada dia de nossas vidas, Deus tem uma estratégia de vitória, amados. O segundo passo, para vencer o sentimento de vazio que tenta aprisionar a alma, comece a ver a generosidade de Deus em todo o tempo na sua vida. Noemi, mesmo chegando em Belém, tomada pelo sentimento de vazio, porque foi isso que ela disse, não foi? Ela falou: olha, saí daqui plena, eu saí daqui com a minha família completa, e eu voltei vazia. E mesmo assim, ela começa a enxergar a generosidade de Deus para com ela e com Ruth. Põe lá o capítulo 2, versículo 19. Olha o que o texto vai dizer. Então Noemi perguntou a Ruth: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Porque Boaz pegou Ruth e colocou ela nos melhores lugares, nos melhores campos, e deu ordem aos seus empregados: olha, tudo que ela for colher, deixe cair as melhores espigas, para que ela venha colher coisas boas também. E levou então Ruth para poder caminhar com as suas empregadas, com as suas servas. E quando ela retorna, então Noemi pergunta a ela: onde você foi colher? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi começou a enxergar, amados, a generosidade de Deus na sua vida. Será que você consegue enxergar
a generosidade de Deus na sua vida? Será que você consegue olhar para o seu hoje, mesmo diante de tantas coisas acontecendo? Você consegue enxergar e ver a generosidade de Deus? Fique em pé, queridos. Terceiro e último. Como vencer o sentimento de vazio que aprisiona a alma? Noemi aprendeu algo precioso para a sua existência. Noemi aprendeu algo precioso para a sua história. Ela aprendeu, queridos, que quando ela deixou Deus cuidar dos seus sentimentos, Deus trouxe renovo para a sua vida. Tem pessoas que elas mesmas querem cuidar dos seus sentimentos. Enquanto você quiser cuidar dos seus sentimentos, só vai haver frustração. Deixe Deus cuidar deles. Deixe Deus trazer esse renovo que Ele quer fazer na sua vida hoje. Deixe Deus agir na sua vida. O final da história de Noemi, eu estou pulando aqui muitas partes, mas o final da história de Noemi diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 13. Antes disso, Noemi dá uma estratégia para Ruth. Ela fala: Ruth, minha nora, você pode ir trabalhar. Observe aonde Boaz ele vai dormir. Põe a sua melhor roupa, põe o seu melhor perfume, e aonde ele deitar, espere ele dormir. Você vai lá, descubra os pés dele, e você deita para aquecer os pés dele. Amado, eu penso nesse dia que a apóstola vai fazer isso. Ela vai esperar eu pegar no sono, vai descobrir os meus pés, e ela vai deitar assim, ó, aquela costelinha assim esquentando o meu pé. Eu penso nesse dia. E aí quando o Boaz acordou e viu aquela cena, o Boaz ficou apaixonado por Ruth. Ele teve a certeza. Qual é o marido que não quer, na verdade, ser bem cuidado pela sua esposa? Ver a esposa chegando e cuidando dele tão bem. E aí então, queridos, capítulo 4, agora sim, versículo 13 em diante, diz assim: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Eles tiveram relações, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, aquelas mesmas mulheres que Noemi pediu: olha, me chame de Mara. Olha, aquelas mulheres insistiam em chamá-la de Noemi, porque sabia que Deus tinha plano na vida dela, porque sabia que aquela amargura iria ser tirada da vida dela, aquele vazio ia sair da alma dela, do coração dela. Disseram: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida. Diga para quem está próximo a você: Deus tem renovação de vida. Deus tem renovo na sua história. Deus tem renovação para a sua alma. Esse vazio, esse sentimento não vai aprisionar a sua alma e nem o seu coração, querido. E consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você
Ele é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Aleluia. Amado, não tem melhor alegria do que você cuidar da herança que o Senhor traz nas suas mãos. Não tem melhor contentamento do que você pegar a bênção, a promessa, pegar o milagre de Deus nas mãos e você cuidar dele. Não tem melhor alegria do que isso, queridos. As vizinhas lhe deram um nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. E o nome de Noemi, de Ruth, entrou para a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Quando a nossa alma ela é restaurada, quando o sentimento de vazio sai de nós, ele se retira do nosso coração e da nossa alma, Deus escreve uma história linda ao nosso respeito. Quando Deus cuida dos nossos sentimentos, ele traz renovo, e todo vazio na alma é retirado. Eu quero louvar com você nesta noite, porque eu sei, queridos, que nesta noite Deus começou a agir no seu coração, Deus começou a agir na sua vida, e o sentimento que tenta aprisionar a sua alma hoje vai dar lugar à alegria, o renovo, o contentamento, o milagre, a provisão de Deus na sua história. Então, quando começarmos a louvar, sai do seu lugar e já vem para o altar louvando a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque esse vazio na minha alma não vai permanecer, não vai continuar. Vem para o altar de Deus, vem para o altar do Senhor, sai do seu lugar e vem. Não estou sozinho, pode vir. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. É verdade. Seu nome é Jeová Jireh, irás clamar de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás clamar de novo. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás clamar de novo. Eu creio em ti. O meu nome e o teu nome não será amargura, não será tristeza, não será vazio. Assim como Noemi, ela declarou: eu saí plena deste lugar, e eu volto para cá vazia, sem nada. Mas o Senhor trouxe renovo sobre a vida dela. E nesta noite, Deus tem renovo para você. Renovo, renovação de vida, renovação de alma, renovação de espírito. E todo sentimento que está tentando aprisionar a sua alma vai sair hoje. Porque assim como nós lemos lá em Gênesis 1:2, mesmo quando a terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus tinha liberdade para agir, para se mover. E por isso Deus declarou:
haja luz, haja vida. E assim fez. Queridos, mesmo a sua alma, o seu coração estando tomado pelo vazio, dê lugar hoje para o agir do Espírito de Deus, para que as trevas, para que o vazio, para que a escuridão que muitas vezes você se encontra, dê lugar à luz que vem de Deus. Eu quero orar com você nesta noite, para que sentimento saia e não volte nunca mais. Que você diga: o meu nome é renovação de Deus, e Deus me faz pleno, Deus me faz plena. Eu não me sinto vazio, vazia, porque Deus habita em mim. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesta noite clamamos a Ti, Senhor, para que todo aquele ou toda aquela que tinha este vazio na sua alma, essa sensação de que estava cercado por pessoas, mas nada trazia alegria ao coração dele, ao coração dela, essa sensação, meu Deus, que invade muitas vezes, sem pedir permissão, Senhor, e quer se instalar, meu Deus, que a partir de hoje o Teu Espírito Santo começa a se mover neste coração, nesta alma, nesta vida, trazendo, Senhor, luz, trazendo, Senhor, alegria. Meu Deus, que todo vazio que está aprisionando agora a alma e o coração deste Teu filho, desta Tua filha, dê lugar agora, Senhor, a Tua presença. Esse vazio, meu Deus, que o Teu filho sente, este vazio que a Tua filha sente, Senhor, chegar em casa e nada traz alegria a ela, que hoje, ao colocar os pés dentro da sua casa, ela comece a sorrir e ver a Tua generosidade. Assim eu creio e eu oro no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Eu quero fazer uma segunda oração com você que está aqui nesta noite. Você que entrou, você que veio, você que está participando do culto e ainda não teve encontro com este Deus tremendo, este Deus que tira o vazio e traz a presença dEle para dentro de você. Esse Deus que tira o vazio, o Espírito dEle tem liberdade para se mover, para agir dentro do seu coração, na sua alma. Se você quer ter um encontro com este Deus verdadeiramente, se você quer, a partir de hoje, ter uma renovação dentro de você, eu quero que você ore comigo agora. Eu quero que você repita a oração que estarei fazendo. Diga assim: Deus, a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor, e a partir de agora, a minha vida está nas Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Continue de olhos fechados se você assim está. E se nesta noite você repetiu comigo esta oração, ou talvez você estava afastado, afastada, Deus lhe trouxe aqui, e você entende que você é amado por Ele, e este vazio que você está sentindo, estava sentindo, Ele vai preencher novamente. Tanto você que orou comigo entregando a sua vida a Jesus, e você que nesta noite está voltando à presença do Senhor, eu quero que você faça apenas um gesto, que você levante uma das mãos o mais alto que você puder. Alguém que orou comigo assim, entregando a sua vida a Jesus, é só levantar uma das mãos o mais alto que você puder.
Alguém que nesta noite estava desviado, afastado, e está voltando hoje à presença do Senhor, é só levantar uma das mãos também o mais alto que você puder. Alguém assim? Glória a Deus. Quero agradecer a você que tem sido fiel, transferindo o seu dízimo, oferta, semente, primícia. Deus abençoe sua vida e família em nome do Senhor Jesus. What a wonderful name. You were the word at the beginning.